E eu gostaria de passar um pouco da experiência que a gente tem com vocês sobre a vacina de influenza. A vacina de influenza, quem trabalha com isso, sabe que ela é um dos maiores desafios, porque, diferentemente de todos os outros fármacos ou vacinas ou drogas, você tem um prazo estrito, curto e que não pode ter atraso algum. A gente trabalha contra o tempo sempre e a gente vai mostrar um pouco do timeline da produção da vacina para ver se vocês entendem um pouco o porquê que a campanha tem que começar em abril, porquê que a gente não consegue adiantar, porque, embora a situação epidemiológica no norte seja diferente da do sudeste, geralmente o surto de influenza começa antes, e a gente tem dificuldades em atender essa situação de antecipação, mas eu espero que vocês entendam um pouco dessa dificuldade que a gente tem e possam passar para a população o porquê da vacina. A doutora Thelma já falou um pouco do vírus, então é desnecessário falar, mas, assim, por base, o vírus de influenza é um vírus que ele pertence a essa família, Orthomyxoviridae, e nós temos 3 gêneros, influenza A, B e C. O influenza A e B, são os mais conhecidos de circulação entre humanos, e o que é muito importante que a gente grave é que o influenza A ele infecta vários hospedeiros, não só os humanos. E o influenza C ele causa doenças respiratórias leves, sem importância, mas, embora a gente tenha trabalhado um tempo com algumas amostras de crianças internadas, e nós chegamos a pegar vários casos de influenza C. É uma coisa que ninguém trabalha muito, ele não dá muito ibope. O vírus, deixa eu ficar para cá, fica melhor, né? Isso daqui é um esquema do vírus e 2 características extremamente importantes que a gente precisa gravar sobre a biologia dele. Uma, ele tem um ácido nucleico que é segmentado. Ele é composto por 8 genes, o influenza A e B, os C são 7, cada um codifica para uma proteína. Isso dá uma característica muito diferenciada nesses vírus. Ele é um vírus de RNA, é um vírus pleomorfo, envelopado, e existem essas proteínas de superfície, que a doutora Thelma já falou, e que nós vamos falar muito delas, que são a hemaglutinina e neuraminidase. Né? A hemaglutinina responsável pela absorção, a neuraminidase pela liberação, e existe uma outra proteína, que eu vou citá-la aqui por conta do final da palestra, que seria a proteína M2, que é a proteína do canal iônico desse vírus, que permite a entrada e saída, troca iônica entre eles. O vírus de influenza A, ele, como eu falei, ele infecta vários hospedeiros. E existem, daquelas hemaglutininas e neuraminidades que a gente falou, até o momento foram identificadas 18 hemaglutininas e 11 neuraminases. Você vê que aqui eu já coloquei aqui embaixo, eu já fui acrescentando, porque isso é algo que vai evoluindo com o tempo e muito rápido. Todas essas hemaglutininas, elas infectam primordialmente as aves. Existe o vírus de influenza aviária, como a gente conhece, né? As aves são os hospedeiros principais desse vírus. Eles estão extremamente adaptados, principalmente aves aquáticas, aves selvagens, não as aves domésticas. Os porcos, humanos, mamíferos aquáticos, enfim, a gente tem vários. E esses últimos, o H1718, o N10, aqui faltou o N11, eles foram recentemente, faz 1, 2 anos, eles foram identificados em morcegos. Tanto que eles falam genoma-like virus, influenza vírus, porque foi identificado o genoma do vírus, mas não se conseguiu isolar o vírus até o momento. Aqui é para vocês verem a complexidade. Então, na verdade, como eu falei, o principal hospedeiro são as aves, e elas podem transmitir diretamente para o homem. Existem casos já descritos.
Embora, normalmente, os porquinhos sejam conhecidos como Wessel, de Mix Wechsel. O que é isso? O vírus ele pode infectar os porcos, pode infectar as aves, cada um, e os humanos, e toda essa outra gama. Cada um tem que ter um receptor próprio para aquele vírus. Então, os humanos têm um receptor próprio que vai ter contato, que vai possibilitar a entrada do vírus de influenza humano. O aviário não vai infectar o humano com tanta facilidade. É mais difícil, é necessário uma adaptação. As aves têm o receptor próprio. E o que acontece com os porcos? Eles têm os dois antirreceptores para aquele vírus. Ou seja, tanto vírus humanos quanto vírus aviários podem infectar os porcos. Por isso que a gente diz que eles são um Wessel, ou seja, você tendo a infecção de dois vírus de origens diferentes numa mesma célula, no mesmo hospedeiro, pode ocasionar um rearranjo entre aqueles genes. Lembra que eu falei? RNA segmentado, 8 genes, eles podem se rearranjar e formar um vírus novo, diferente. E isso é o caso, vários casos que aconteceram de pandemias que nós vamos descrever rapidamente. Como ela falou, os vírus têm nome e sobrenome. Só para constar, porque a gente fala muito na nomenclatura de vírus influenza. Então, o vírus ele vai ser chamado de influenza A ou B, seria o tipo dele. Beijing é a origem geográfica, então pode ser São Paulo, Minas Gerais, a origem onde foi isolada esta cepa. O número da amostra no laboratório onde houve o isolamento da mesma, o ano de isolamento e, no caso de influenza A, o subtipo, que vai ser sempre relacionado à hemaglutinina e à neuraminidase. Tudo bem até aqui? Por que os vírus influenza são tão recorrentes na nossa vida, né? Quem aqui não pegou gripe nos últimos 2, 3 anos? Ninguém? Todo mundo está vacinado? O profissional de saúde tem que tomar vacina. Todo mundo está vacinado? Quem não está vacinado? Todos os profissionais de saúde, atuantes junto à população. Correto? Tomar vacina. Pode puxar a orelha. É importante, porque a gente tem um contato realmente direto com essa população. E você pode se infectar muito facilmente. E por que a gente se infecta todo ano? Porque os vírus eles têm características que podem gerar várias mutações. O vírus de influenza é um vírus RNA. Um vírus RNA, quando ele se duplica, ele entra na célula, ele vai se duplicar. Quando ele se duplica, ele pode, a polimerase, vamos lembrar da bioquímica, bem antiga, né? Mas a polimerase, ela faz a duplicação desse ácido nucleico, e nesta duplicação, ela não tem um mecanismo de correção. Ou seja, se entrou um nucleotídeo errado, ela não vai lá, tira esse nucleotídeo errado e corrige. Isso é típico das DNA polimerases. A RNA polimerase não tem esse mecanismo. Então, a geração de mutações é muito grande. Então, isso pode gerar o que a gente chama de pontos de mutação que vão dar os drifts antigênicos. O que é isso? Aqui eu teria o vírus e aqui a célula. Aqui eu tenho a hemaglutinina, neuraminidase. A hemaglutinina, ela para entrar na célula, ela tem que encontrar um receptor. Se eu tenho mutações na região do receptor, por exemplo, o que vai acontecer? Ele vai chegar aqui, vai encontrar o receptor. O receptor de um vírus é mais ou menos como a gente falava, aquelas reações enzima-substrato, ou seja, é tipo chave e fechadura. Se você não tem uma interação, o vírus
pode não entrar. Então, eu tenho, ou pode não reagir com um anticorpo, com interações, enfim. Eu tenho alterações pontuais que podem fazer com que esse vírus não só tenha problemas com o receptor, ou seja mais fácil ou mais difícil de entrar, mas também ele pode ter escapes de anticorpos. O anticorpo foi feito para aquela hemaglutinina. Eu mudei. Esse anticorpo que tenho de uma infecção passada não vai ser suficiente para reconhecer aquela hemaglutinina. Eu não estou protegida, eu me infecto novamente, porque é conhecido que a geração de anticorpos ante essas proteínas de superfície, hemaglutinina e neuraminidase, são fundamentais para o clearance, para você ter a eliminação do vírus e a cura da doença. E a gente tem as variações antigênicas. Então, os drifts que a gente chama são os que ocasionam as variações anuais que fazem com que a gente tenha que tomar vacinas anualmente, porque podem mudar as cepas, enfim. E os shifts antigênicos? Os shifts, na verdade, eles são variações maiores. E é exatamente aquilo que eu falei no início. Eu tenho um vírus humano, um vírus aviário, ambos podem infectar os porcos, que têm receptor para esse e para esse. E, dentro do porco, eu posso ter um rearranjo entre esses genes, que faz com que eu tenha um vírus novo, que, se por um acaso eu tenho uma nova hemaglutinina, uma nova neuraminidase, eu vou ter um vírus que a população não vai ter anticorpos contra ele. Está claro? Tudo bem até aqui? Foi isso que aconteceu nas grandes epidemias que a doutora Thelma falou do século passado. A maior de todas, sem sombra de dúvida, foi a gripe espanhola, em 1918. Ela foi uma das epidemias mais devastadoras que a humanidade já sofreu, porque, num período de pouco mais do que 4, 6 meses, entre 1918 e 1919, houve o óbito de 20 a 40 milhões de pessoas. E esse número pode estar subestimado, pelo que nós sabemos hoje, porque, na época, não se tinha condições de fazer um diagnóstico preciso. O que eles viam eram as pessoas que tinham aquela sintomatologia, era uma doença devastadora. Os ingleses costumavam dizer que as pessoas acordavam bem, almoçavam meio febris, no chá já estavam acamados e na ceia já haviam morrido, porque ela realmente era uma doença devastadora. Num período muito curto, ela levava a óbito. Outras duas epidemias, esse vírus, esse H1N1, a origem provavelmente foi diretamente de aves para os humanos. Esse vírus, depois que passou essas ondas, né, que a gente costuma dizer que o vírus ele atua em ondas, o H1N1 da gripe espanhola, ele teve uma onda no início, em 1914, 16, e depois foram ondas mais fracas, até que ele veio devastador nessa última onda e ocasionou essa grande epidemia. Na verdade, foi uma pandemia, porque pegou níveis mundiais. E esse vírus, passado essas ondas, a população já passou, quem sobreviveu, passou a ter anticorpos, e ele circulou até 1957, quando houve um outro rearranjo, entre o vírus aviário e o vírus humano. O vírus aviário H2N2, o vírus humano H1N1. Eu tive os genes internos das proteínas internas do H1N1, porém a hemaglutinina e a neuraminidase foram novos. Então, eu tive a geração de um vírus novo. Houve uma pandemia um pouco mais suave, mas, mesmo assim, devastou vários locais. O que se calcula era em torno de 1,5 milhão de óbitos. Este vírus circulou, que foi a gripe asiática, até 68, quando eu tive o surgimento da influenza Hong Kong, que, diferentemente da anterior, eu tive alteração apenas da hemaglutinina. Vocês veem que a neuraminidase
ficou H3N2. Este vírus, H3N2, é o que nós temos circulando até os dias de hoje. Na década de 70, houve o ressurgimento do H1N1, porque eles tinham desaparecido. Uma característica desses vírus de influenza é que os vírus circulam, tendem a desaparecer, são substituídos por outro. O H1N1 ressurgiu em 1977 e nós tivemos, desde essa época, a co-circulação desses dois vírus de influenza A, o H1N1 e o H3N2, ambos sazonais, não o pandêmico que falamos hoje, e o influenza B. E aí a pergunta sempre foi, e a próxima pandemia, o que será? Então, por isso que, às vezes, vocês escutam, esse povo faz muito alarde. Quando teve o surgimento do H1N1, cansei de escutar, não, é muito alarde, esse vírus não causa nada, não tem problema. Não é assim. A gente sabe que essas pandemias, o vírus ele tem uma disseminação extremamente rápida, né? A transmissão é muito rápida, o poder de transmissão. E a gente sabe que, se é um vírus com uma capacidade letal grande, como era o H5N1, nós poderíamos ter uma pandemia tão catastrófica quanto a que houve no início do século passado. Então, nós tivemos, como nós falamos, o H1N1, H3N2, H2N2, H3N2. Na década de 90, houve um surto de H5N1 bastante grave, mas ele acabou sendo controlado, porque ele foi na China, em toda aquela região da Ásia, e nessa região da Ásia optou-se por fazer o vírus de influenza aviária, desculpe, eu não falei, os hospedeiros naturais são as aves selvagens, mas nas aves domésticas, eles causam uma doença gravíssima, que é conhecida, inclusive, como ebola das aves, né, o H5N1. Mas ela foi controlada porque se fez um galicídio monstruoso. Se matou mais de 1,5 milhão de aves domésticas, e aí se controlou essa epidemia na época. Aí houve mais alguns surgimentos de H9N2, foram poucos casos. No início do novo milênio, o H5N1 voltou com uma força grande, mas ficou controlado. Por que ficou controlado? Porque esse vírus, graças a Deus, não se adaptou ao homem. Ele continua sendo um vírus aviário que infecta esporadicamente o ser humano. Até que, em 2010, surgiu o H1N1 pandêmico. Em 2013, nós tivemos um grande susto com o H7N9, mas não tivemos nada mais catastrófico. E, no ano passado, nós que trabalhamos com uma parte, inclusive, de influenza aviária, ficamos bastante preocupados e atentos, porque houve um surto gravíssimo de H5N1, H5N2 e H5N8 nas granjas americanas, que foi um desastre em termos econômicos. 15 estados, começou com um falcão contaminado, né, que eles identificaram, e nunca se imaginou que fosse disseminar pelas granjas, porque alguém aqui, por um acaso, já teve experiência com uma granja? Não? Para você entrar numa granja, é quase como entrar numa área limpa de produção de um fármaco. Você toma banho para entrar, para sair, você tem que vestir as roupas, você tem que assinar termos de que você não tem contato com nenhuma ave passeriforme, você não tem na sua casa. Os caminhões, quando entram, são todos desinfetados. Por quê? Porque, se você tem uma infecção em uma galinha, você pega um plantel e você perde o plantel inteiro, e isso é uma perda econômica muito grande. Bom, falando do H1N1, na verdade, ele surgiu justamente
desses vessels que a gente tem, né? Isso daqui são cenas que nós pegamos em loco quando nós estávamos fazendo o trabalho com influenza aviária há uns anos atrás, e a gente se deparava exatamente com isso, né? Porcos, aves, patos, todo mundo junto. Isso daqui foi no Pará. E isso é uma festa para você ter um rearranjo, e houve esse rearranjo, não aqui no Brasil, lógico, o vírus chegou aqui depois, mas você teve um rearranjo entre vários vírus. O vírus H1N1 suíno clássico, que ele é originário daquela gripe espanhola antiga da década de 18, o vírus H1N1 norte-americano aviário, o H3N2 humano e a linhagem de suínos da Eurásia. Então, eu tive uma mistura de vários desses genes. Então, eu tenho o gene aqui de cada um desses vírus, e aí que surgiu o H1N1 pandêmico, que foi aquela disseminação grande que nós ouvimos em 2009 e 2010. A vacina contra a influenza, ela prevê o quê? A prevenção, a redução da propagação e, principalmente, redução de morbidade. Ela é uma vacina aqui no Brasil, que nós temos comercializado. Não, na verdade, a vacina é produzida pelo Instituto Butantan e é passada ao Ministério, que faz toda a aplicação na rede. É uma vacina trivalente, é influenza H1N1, B e a H3N2, 15 microgramas por dose de cada uma das hemagglutininas. É recomendado uma dose anual, a imunidade surge em aproximadamente 2 semanas. Ela tem pouquíssimos efeitos colaterais e contraindicações. Os efeitos colaterais estão mais indicados a reações locais. Pode ter o acometimento de febre, principalmente em crianças, mas nenhum efeito colateral grave é descrito. Ela está contraindicada a pessoas que têm alergia à proteína de ovo, porque a vacina é feita com esse substrato. A efetividade dela é de 60% a 90%. Por que esse range tão grande? Porque depende da tua população estudada. Se é uma população infantil, menor do que 6 meses, menor do que 2 anos, desculpe, porque a vacina é recomendada de 6 meses a 2 anos, você tem uma efetividade mediana, em mulheres grávidas mediana, enfim, é entre 60% e 90%. E ela é indicada em idosos portadores de doenças crônicas. Ela vai induzir uma proteção satisfatória e prevê uma redução dos custos de saúde, principalmente com internações do SUS. As vacinas principais que existem no momento são vacinas de vírus inteiro, embora ela tenha muita reações, né? Então ela está sendo deixada de lado, embora ela tenha um rendimento maior. As vacinas splitadas e de subunidade. A splitada, na verdade, é uma vacina que você faz um tratamento com um detergente, ele é um envelope glicoproteico, as proteínas ficam todas dissolvidas. E a subunidade, você faz uma purificação maior, só que a hemaglutinina e a neuraminidase. Rapidamente, só para vocês terem uma ideia do desenvolvimento da vacina, como é complexo. Então, eu tenho a parte a vigilância epidemiológica, que a doutora Thelma falou muito bem, que isso vai durar o ano inteiro. Essa daqui é a seleção para o hemisfério norte. Nós temos vacina para o hemisfério norte e para o hemisfério sul. No período, mais ou menos, de janeiro até março, a seleção da cepa. Então, faz-se uma análise do que circulou na epidemia anterior, faz-se a seleção dessa cepa e o preparo dos reassortans. O que é o preparo do reassortan? Esses vírus, eles são preparados em vacinas em ovo embrionado. Então, eles têm que estar adaptados ao crescimento em ovo embrionado. Então, esse reassortan que é preparado, ele visa eu ter um maior rendimento, um maior crescimento. Então, eu tenho uma cepa vacinal, né, que é uma PR8, que a gente chama, e a cepa circulante. Elas são crescidas numa mesma célula, espera-se ter o rearranjo. A cepa, depois desse rearranjo,
preparado. Eu tenho toda essa parte de preparo dos antígenos, ensaio de potência. Nesse meio tempo todo, estas cepas já são distribuídas para os produtores. Por quê? Porque elas vão ter esse período aqui, no caso do hemisfério norte, até setembro, para a vacina ser colocada no mercado. Então, é uma corrida. Quando há mudança de cepa, a gente literalmente sente e chora, porque muitas vezes você está com a tua produção, você faz, e os reagentes ainda não chegaram. Isso aconteceu no ano passado, era um Deus nos acuda, porque para você controlar, você tem que ter os reagentes. Então, muitas vezes estava difícil de controlar, porque você não tinha acesso a eles. Então, por isso que é tão difícil fazer. E no hemisfério sul, a única diferença que a gente tem são os períodos, né? A produção da vacina começa em outubro, em fevereiro tem que estar tudo pronto, controlado, terminando os invases, os controles finais para ir para a população em abril. É para ter essa seleção da cepa, eu não falei, mas são feitas 2 reuniões de experts, uma em setembro, a outra em março, onde eles avaliam todas as cepas circulantes e selecionam a cepa que melhor representa o que circulou no ano anterior. Aqui, só para vocês terem uma ideia, como é que é a produção, ela é feita em ovos embrionados. A gente trabalha no Butantan com ovos, são 120 mil a 250 mil ovos por dia. Então, a gente recebe um carregamento desses ovos de 11 dias, todos os dias. Durante o período da campanha, é feito o crescimento em ovos, colheita, depois toda uma série de purificações. Aqui seria o vacinômetro, né, que o PNI ele te dá. Quanto à cobertura vacinal, aqui são os laboratórios produtores de vacina que você tem, e aqui é uma lista de todas as vacinas licenciadas, não aqui no Brasil, mas lá fora, nos Estados Unidos, enfim, na Europa. Todas elas, a grande maioria, são vacinas de ovos embrionados. Nós temos uma vacina recombinante, que é em baculovírus, uma vacina que é em cultura de células. E a diferença é que nós temos várias vacinas que são quadrivalentes, porque, além das 2 influenza A, tem 2 influenza B, porque nós temos 2 linhagens circulantes concomitantemente. E, em algumas delas, eu tenho a utilização de um adjuvante, embora há controvérsias quanto a esse uso. Aqui é só para ilustrar, na verdade, esse slide é bem antigo, é só para ilustrar que o sonho de todo mundo que trabalha com vacina é ter uma vacina universal. Você vê que esse trabalho foi em 2006, e se pensa numa vacina universal, ou seja, uma vacina que seja protetora para todos os tipos de influenza. Era baseado, por exemplo, na M2, hoje você tem um novo estudo baseado no caule da hemagutinina, não sei como traduzir para o português, mas vocês veem que até hoje não se conseguiu fazer essa vacina, né? É o sonho de consumo de todo mundo. É isso, muito obrigada. Desculpe se eu passei muito do tempo.